Voltamos com Conexões e vamos finalizar hoje a nossa série especial de entrevistas com os candidatos da consulta para a escolha do reitor e do vice-reitor da UFG. Vamos receber agora a Chapa 1, É Pra Frente Que Se Anda, formada por Romualdo Pessoa, candidato a reitor, e Leandro Oliveira, candidato a vice-reitor. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Bom, para começar, queria que vocês nos contassem um pouco da trajetória de vocês dentro da UFG. Professor Romualdo, queria começar com o senhor. Bom, eu entrei na UFG em 1980 como estudante, tive uma longa trajetória no movimento estudantil, até chegar à União Nacional dos Estudantes. Me formei em 1988, em seguida fui dar aula na Faculdade de Araguaína. Fiquei somente 2 anos lá, retornei e fui fazer pós-graduação, mestrado. Quando terminei o mestrado, um ano depois, em 1995, eu entrei como professor aqui, então, na UFG, primeiro como substituto, depois como professor efetivo. 3 anos depois, fui presidente pela primeira vez da ADUF, em 1999. Em seguida, fui secretário regional da SBPC. Né? Por um tempo, fui da Secretaria de Ciência e Tecnologia, até que eu, retornando para a universidade, fui de novo presidente da ADUF de 2005 a 2007, sempre na luta dentro da universidade. Bom, Leandro, queria também que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu sou formado em Biologia pela Universidade de São Paulo, onde fiz mestrado e doutorado também. Estou aqui desde 1992, né? Passei por todos os patamares de crescimento nessa universidade, atuando no ensino de graduação, no ensino de pós-graduação e também na parte administrativa. Fui chefe de departamento, fui coordenador de programa de pós-graduação e hoje continuo como coordenador de pós-graduação do primeiro programa de doutorado que foi criado nessa universidade, hoje conceito 5 na CAPES. Né? A minha trajetória, então, ela passa pela graduação, tanto no bacharelado quanto na licenciatura. Atuei também fora da universidade, mas também colaborando, né, com o seu aprimoramento no nosso sindicato por 2 gestões e também fui superintendente de gestão ambiental junto à Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. E por último, né, sou consultor do MEC e do INEP para avaliação institucional de instituições de ensino superior. Ok. Bom, agora que a gente falou da trajetória, vamos passar um pouco para as propostas da campanha, para a plataforma dessa campanha de vocês. Gostaria que vocês, então, nos contassem qual seria a principal proposta, qual seria a plataforma da Chapa 1. Bom, nós nos colocamos como candidatos a reitor e a vice-reitor, por entendermos que a universidade ela precisa passar por um processo de discussão ampla. Né? Nós tivemos um crescimento considerável a partir do programa do governo federal, o REUNE, que foi um programa de expansão das universidades brasileiras. Muito recurso foi destinado para isso. Né? A Universidade Federal de Goiás recebeu mais de 120 milhões de reais. Mas, no entanto, esse processo de expansão, ele ficou devendo no tocante à necessidade de ter sido feito um planejamento estratégico que pudesse definir prioridades. Né? E da forma como o crescimento se deu, nós deixamos em aberto diversas áreas que nós precisamos resolver esses problemas, como o número de contratação de técnicos efetivos que foram suficientes. Isso impactou em diversos setores, como, por exemplo no setor de segurança, né? Mas também nós precisamos definir que tipo de universidade nós queremos. Né? Esse processo de expansão não nos deu a possibilidade de definir o modelo e o perfil de universidade. Dessa forma, nós temos uma universidade burocrática, uma universidade que, nesse período, nós nos preocupamos muito mais em resolver os nossos problemas internos e perdemos, assim, aquele protagonismo que nós já tivemos outrora na relação com a sociedade. Portanto, precisamos retomar isso, definindo esse tipo de universidade. E a universidade que nós queremos é uma universidade aberta, uma universidade mais pulsante, uma universidade que tenha esse contato com a sociedade e que traga também a sociedade para dentro dela. Claro que esse processo ele se dá pelo mecanismo da extensão, mas pelo mecanismo também da identificação de saberes tradicionais, do que existe de potencial na sociedade que pode vir para dentro da universidade, da valorização da cultura regional, da música regional e também na necessidade de estabelecer algumas prioridades, né? No tripé que nós identificamos entre ensino, pesquisa e extensão. E, ao nosso ver,
o ensino de graduação ficou muito a dever nas últimas gestões. Nós precisamos estabelecer a graduação como uma prioridade, no sentido de fazer com que os nossos estudantes que aqui entram saiam como profissionais capazes, competentes e com perfil também humanístico. Né? Então, achamos que a graduação precisa ser mais contemplada na próxima gestão. Bom, vamos para a última pergunta desse bloco. Como deve ser a gestão dos recursos da UFG em meio a essa recessão econômica, ao corte de gastos também do governo federal? Olha, esse é um cenário muito preocupante, né? Nós temos bastante preocupação com essa situação e uma coisa que nós apontamos em relação a isso, no primeiro momento, são dois enfoques, a questão acadêmica e a questão política. Eu acho que nós temos, do ponto de vista acadêmico, a necessidade de um reolhar para esse modelo de universidade que nos fragmentou e dificultou a articulação entre os vários grupos de pesquisa que trazem muitos recursos para esta universidade. A partir do momento em que a gente conseguir estabelecer pontes de interação, evitarmos duplicação de recursos para o mesmo objetivo e um aprimoramento melhor, tá, dos nossos projetos, e para isso nós estamos propondo um setor, tá, de auxílio à elaboração de projetos, para que tenhamos condições cada vez melhores de submetermos bons projetos e captarmos recursos. Entretanto, os recursos não podem ser pensados apenas na ótica, tá, dos órgãos de financiamento públicos. Também temos que ter uma aproximação com o setor produtivo. Isso é uma coisa extremamente importante. Afinal de contas, né, o desenvolvimento tecnológico, a inovação, ela passa também por esse tipo de aproximação. Para isso, os nossos currículos de graduação, os nossos currículos e estruturas de pós-graduação têm que nos proporcionar cada vez mais essa concepção de uma forma transversal. Por outro lado, do ponto de vista político, é extremamente importante que nós tenhamos atuação política. O resgate da ação proativa da Andifes é extremamente importante. Um reitor nesse cenário, ele não pode chegar apenas com o pires na mão e solicitar recursos. Tem que ser proativo, tem que combater, junto com os demais reitores da Andifes, a captação de mais recursos para as universidades federais. É inconcebível que num cenário nacional nós tenhamos, né, a implantação de um programa tão grande como o Reúne e não temos as condições efetivas de finalizar a sua real implantação. Esse é um problema muito sério. Por outro lado, nós também gostaríamos de resgatar o Fórum em Defesa da UFG, que é um ambiente extremamente importante de interlocução nossa para com a sociedade, mostrando os nossos valores. E para isso nós vamos usar aquilo que nós temos de melhor, a inteligência e a criatividade de toda a coletividade da nossa querida UFG. Bom, e agora nós vamos sortear 3 perguntas que vocês vão ser convidados a responder. Nós temos nesse momento 7 perguntas, no início eram 16 e cada uma das chapas foi tirando 3. Então, vou pedir para o senhor pegar uma. Vamos lá. O que está sendo pensado para a área da comunicação da UFG? Olha, nós vivemos em um modelo de sociedade, né, que cada vez mais a comunicação, a informação, ela assume uma posição que ela é estratégica, né? Informação é conhecimento, né? Então, nós precisamos, em nível da Universidade Federal de Goiás, saber lidar a tecnologia da informação com a área da comunicação, né? Então, o nosso objetivo é unificar esses, digamos, os 3 segmentos que hoje estão separados, né? Que é o setor do Sercomp, que lida com a tecnologia da informação, com a área da telefonia e com a área da comunicação, tanto a TV UFG quanto a rádio universitária e assim como o Ascom. Nós precisamos exatamente criar uma integração entre essas diversas áreas, porque elas assumem um papel de relevância tanto na divulgação da universidade para a sociedade, quanto internamente, né? Houve um distanciamento muito grande entre as diversas áreas dentro da universidade, áreas que houve uma certa fragmentação. Nós precisamos reaglutinar a universidade. Nós acreditamos que a universidade perdeu um pouco da essência de ser universidade. E essa área da comunicação, ela assume um papel relevante nesse processo. Nós precisamos fazer isso também internamente, para dentro da universidade. Inclusive fazer com que os órgãos de comunicação e divulgação, eles sejam bem conhecidos e bem acessados dentro da universidade. Acreditamos que falta isso, né? Falta uma maior divulgação do trabalho, inclusive, que é feito pela área de comunicação dentro da universidade. Então, nós vamos ter uma preocupação essencial nesse sentido. Vamos colocar esses órgãos de forma unificada
unificada junto à reitoria, né? É uma solicitação, inclusive da área da tecnologia da informação, para que junto à reitoria nós possamos dar a essa área aquilo que de fato ela tem de importância, que é a importância estratégica, né? Nós estamos definindo todos aqueles setores que são estratégicos para estar exatamente vinculados à reitoria. Então essa área de comunicação, para nós, ela tem uma importância estratégica e ela vai ter, portanto, uma preocupação especial nesse sentido. Bom, nós já está finalizando alguns segundinhos, vou pedir então para o professor Leandro pegar a próxima pergunta. Obrigada, professor. Vamos para a segunda, então. De que maneira vocês acham que a universidade deve se relacionar com a sociedade civil organizada e com os movimentos sociais? Bom, eu acho que esse também é uma outra débito que nós temos com a sociedade, né? Nós estamos muito distante da sociedade, né? Os nossos pontos de aproximação, eles são extremamente localizados, né? A produção do conhecimento que é gerado aqui, ela deve, indubitavelmente, ser levada à sociedade por vários mecanismos. E aí nós destacamos um que é extremamente importante, que é a divulgação científica, né? As antigas feiras de ciência, né, tão importantes para a popularização da ciência por nós produzidas, é uma forma que nós temos de aproximar a sociedade da Universidade Federal de Goiás. Somente com essa aproximação, uma noção, né, de cumplicidade entre a UFG e a nossa sociedade, é que nós teremos muito poder para poder, do campo de vista político, estar atuando e melhorando essa relação. Não só na captação de recursos, mas também contribuindo efetivamente para os setores menos privilegiados, né? Então, nesse sentido, a questão da inclusão social, ela é muito importante. Por quê? Porque a partir das nossas experiências, levando, né, o nosso conhecimento, não só do campo só científico, mas também do campo cultural, para os mais diversos locais da sociedade goianiense e da sociedade goiana, nós despertamos nessas pessoas interesse para a universidade. Então, há uma relação de mão dupla, né? Ou seja, nós, ao mesmo tempo que proporcionamos essas informações e levamos esse conhecimento para a sociedade, ao mesmo tempo ela nos acolhe, ela nos compreende e ela nos dará toda a sustentação para enfrentamentos posteriores. É importantíssimo destacar nesse cenário, né, a atuação não só isolada dos nossos colegas, mas que tenhamos mecanismos estruturantes para que possamos fazer isso como uma política mesmo, né, e não como ações isoladas. Hoje, os programas de pós-graduação, por exemplo, têm uma aproximação muito grande com as escolas, né, através da educação básica. Mas trabalhar nesse sentido não é só uma relação pensada da universidade para com a escola, né? É necessário que pensemos isso com e para esses espaços formativos, né? E não só os espaços formativos tradicionais, mas também os espaços bastante divulgados como espaços abertos, né, e não formais de ensino. Isso é uma coisa extremamente importante que precisaremos resgatar e implementar ações nesse sentido. Vamos para a última pergunta, então. Vou pedir para o professor Romualdo. Obrigada, professor. Vamos lá. Quais são as políticas pensadas para a extensão? Bom, no campo da extensão, e isso vai na complementação do que o professor Leandro falou, ela tem uma importância no tocante à nossa relação com a sociedade, né? As últimas gestões têm feito isso, a nosso ver, de forma muito burocrática, preso a editais que são apresentados internamente para que os professores apresentem algum tipo de projeto que tenha essa vinculação com a sociedade. Nós queremos fazer diferente. Nós vamos fazer via editais, naturalmente, para captação, inclusive, de recursos, mas queremos apresentar programas que estabeleçam um outro tipo de relação com a sociedade, de dentro para fora, levando a nossa competência, a capacidade produzida aqui, principalmente no campo da cultura e das artes, inclusive para a periferia, para apresentações culturais na periferia, em diversos espaços e centros da sociedade, mas também nós queremos identificar aqueles saberes tradicionais, aqueles nos quais a universidade também tem muito a aprender e trazer esses saberes tradicionais para dentro da universidade. A universidade ela está muito fechada para a sociedade. Nós não projetamos a nossa cultura, nós não projetamos a nossa música regional, a nossa música popular goiana, nós não projetamos o nosso folclore, nós não trazemos
nós não realizamos festivais de música aqui internamente, nós não realizamos festivais de folclore, nós trazemos artistas de fora, que são renomados, claro, devem ser assistidos, mas por quê? Quando esses artistas vêm, nós não projetamos aquilo que nós temos de valor aqui. Então, nós precisamos abrir a universidade para essa competência também que tem lá fora, né? Nós temos muitos artistas, compositores, instrumentistas competentes também fora da universidade. Nós precisamos fazer desse espaço da universidade um espaço mais vivo, um espaço mais interativo e um espaço mais integrado com a sociedade. É claro, e ao mesmo tempo, nós temos que resgatar esse protagonismo nosso com a sociedade, não só do ponto de vista da nossa relação política, mas também criando mecanismos que façam com que nós nos tornemos cada vez mais conhecidos lá fora e a universidade se torne cada vez mais respeitada. Portanto, é via a extensão que nós temos condições de fortalecer essa nossa relação com a sociedade e nós vamos fazer de forma diferente, de forma mais aberta e de forma mais viva, com certeza. O nosso tempo de entrevista chegou ao fim, queria agradecer a presença de todos. Nós que agradecemos, obrigado, parabéns pela iniciativa. Obrigado pela oportunidade, sempre à disposição. Nós também estamos sempre à disposição, muito obrigada.